Talvez esteja faltando alguma coisa na minha e na sua vida para o imediatamente de Deus chegar. Viu, pastor Tiago? Jesus me falou isso agora. Porque imediatamente, às vezes falta alguma coisa, possa ser um perdão, possa ser uma obediência, falta alguma coisa para o imediatamente de Deus chegar. Porque Jesus, quando chega, ele faz imediatamente. E amém? Abra a Bíblia em Deuteronômio 28. Jesus é maravilhoso, ele tem maravilhas no nosso meio, hoje e sempre. Aleluia. Deuteronômio 28. E essa mensagem eu preguei essa semana, viu, pastor? Foi um convite. E é prosperando em tempo de crise. É uma mensagem bem. Foi quinta-feira, mas até eu falei para a Ilana, eu disse, Ilana, no meu coração, ela disse, mas que a mesma, eu digo sim, porque Jesus tem pessoas ali que precisam escutar. Não é isso, pastor? Tem pessoas aqui hoje que precisam escutar essa mensagem que eu preguei na semana passada, que diz prosperando em tempos de crise. Mas não é possível, Jesus trouxe você aqui para dizer que é possível. E ele vai explicar e vai dizer tudo certinho para você sair daqui hoje com essa convicção. Então, o Deuteronômio 28, de 1, diz assim: são bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês ouvirem atentamente, não é ouvir de todo jeito, preste bem atenção ao texto, porque às vezes, irmão, a gente lê muito rápido e a gente corta as palavras, né? Mas uma palavrinha faz toda a diferença, né? O texto diz atentamente, igual quando tem lá em Êxodo, que Deus, ele escutou atentamente a aflição do povo. Ele não escutava de todo jeito, Deus não escuta de todo jeito o seu clamor, ele escuta atentamente a sua oração, você sabia? Ele escuta atentamente. E o texto diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Amém? O 6 diz assim, benditos vocês serão ao entrar e ao sair. Né? Vamos ficar por aqui. Os irmãos podem ler em casa esse texto, porque é muito lindo. É como se fosse verdadeiramente as bênçãos são decorrentes da obediência. É uma receita. Não é isso, pastora Celina? É uma receita de você prosperar em tempo de crise. A obediência é uma delas. Então, ele diz assim, se você ouvir, você não vai ouvir de todo jeito, atentamente a voz do Senhor, tenha cuidado de guardar. Não é só ouvir, é ouvir e guardar. Guardar é fazer, é obedecer. Amém? Talvez na sua vida está faltando alguma coisa, né? Você não está prosperando nesse tempo de crise. Jesus te trouxe aqui para dizer bem direitinho o que é que está faltando na minha e na sua vida para o imediatamente de Deus chegar. Amém? Então, o nosso texto, prosperando em tempo de crise. E eu fui pegar o que é prosperidade. Preste bem atenção, irmão. Preste atentamente, fique atentamente ligado, porque uma palavrinha, né, pastor? A gente, como o pastor orou, que o inimigo não tire, né, da nossa mente. Porque Deus traz você aqui, o Espírito Santo traz, e às vezes a gente está preocupado com situações e a mente da gente sai e você perde, que é a palavra de Deus, que é o principal. Né? Então, que o Senhor esteja abrindo o seu entendimento nesta noite. Eu vou orar aqui, pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o Espírito Santo venha trazer revelação da tua palavra. Abre o entendimento de cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui está. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um. Senhor, que a semente seja plantada, que eles possam atentamente ouvir a tua voz nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, prosperidade é o estado do que é próspero. Próspero vem do latim feliz, o que vai bem. Quando a gente pensa em prosperidade, o pastor pensa logo em dinheiro, né? Assim, fulano é próspero. É assim ou não é, irmão? Quem não já pensou isso? Próspero, mas não. O texto diz que próspero é feliz. Olha que maravilha. Próspero não é isso, pastora Celina. Uma pessoa feliz é uma pessoa próspera. Então é aquele que se desenvolve bem, que vai bem, que vai bem. Então, na verdade, todos nós queremos ter prosperidade, né? E isso não se resume só na esfera financeira, é na esfera espiritual, na esfera familiar e profissional. Então você sabe o que é prosperidade. Agora, o que é crise? É momento
perigoso e difícil. É o que a gente passa, é o que a gente vive no momento. É um momento crítico, é uma situação de aflição e é um momento grave. Então veja que são duas palavras contrárias. Como é que pode dar certo, né, pastor? Como é que você pode prosperar? Mas a Bíblia, que é o manual do fabricante, né? O manual daqui, ele ensina você a prosperar em um momento de crise. São palavras divergentes, são palavras opostas. Mas na verdade, prosperar em tempo de crise é meio que contradição. Mas a Bíblia, você vai sair daqui hoje sabendo que é possível sim você ser próspero, você ser feliz num momento de situação. E quando eu fui fazer essa mensagem, pastor, eu fui enumerar na Bíblia as pessoas que foram prósperas, né? José, Noé, e Jesus disse assim, e Noé disse assim, pessoas que sobreviveram quando muitos morreram. Foi o caso de Noé. Não morreu todo mundo, mas Noé e a sua família ficou. Gênesis, vamos lá, em Gênesis 7. E quando eu estava fazendo, disse, pessoas que sobreviveram quando mundo morreu. Jesus disse assim, pastor, comece por você e a igreja. Olha que coisa linda. Então você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa feliz, porque você sobreviveu nessa crise que a gente passou. E você está aqui. Vocês estão entendendo, irmão? Foi a primeira pessoa que Jesus disse, é você e a igreja que você vai ministrar. Então a segunda é Noé, né? Em Gênesis 7, olha que maravilha, irmão, que o texto diz aqui. Eu achei interessante, diz assim, ó, Gênesis 7, o Senhor disse a Noé, olha que maravilha a palavra. Entre na arca, você, foi você sozinho? Não, e toda a sua família. Agora escuta, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus disse, você e sua família têm sido justos? Não, você. Quer dizer, por sua causa. Deus falava todo mundo na arca. Deus não falava isso. Ele podia ter dito, deixa aqui, ó, entre na arca, você e toda a sua família, porque eu reconheço que você, Noé, e toda a sua família tem sido justo diante de mim. Deus não falou isso não, falou você. Então, por sua causa. A Bíblia diz que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, por sua causa. É o caso de quando você está na desobediência, foi o caso de Jonas. Um crente na desobediência, ele leva a casa dele toda, né? Mas quando ele está na bênção, como você está aqui hoje, é toda a sua casa. Então, Deus, ele colocou Noé, e o texto, o 21 diz assim, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Está vendo? O texto é claro, diz que não ficou nenhum. Ficou Noé e a casa dele. Então, você é um sobrevivente dessa crise, irmão. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus, irmã Celina, fazendo a mensagem, Jesus disse, comece por você. Você está sendo próspero nessa crise. Olha que maravilha. Então, mas o que foi aqui o que Noé? O princípio de Noé aqui, é o principal, irmão, presta atenção, foi a obediência. Você veja que a gente leu Deuteronômio 28, são bênçãos decorrentes de obediência. Deus tem bênção para todo mundo? Tem, mas tem que obedecer. Existe um princípio. Não é isso, pastor? Não é de todo jeito, não. Bênção, deixa claro, decorrente de obediência. Então, Noé obedeceu. Então, o primeiro princípio, quer ser próspero na crise, obedeça. É simples, né, pastor? Mas as pessoas complicam, viu, irmão? Outra pessoa, Isaac. Isaac foi próspero. Isso, pessoas que colheram quando muitos sequer plantaram, né? A gente sabe que a terra toda padecia de fome, mas Isaac semeou e colheu. Foi quanto tempo depois? No mesmo ano, né? No mesmo ano ele colheu o que ele semeou. Então, outro princípio que a gente tem aqui, pastor, é da semeadura. Você já viu o primeiro princípio? Então, quer ser próspero em meio a esta crise que a gente vive, semeie. É simples assim, né? Não tem complicação. O de Noé foi a obediência. O do Isaac foi a semeadura. Outro exemplo que eu estava vendo, Paulo e Silas, eles estavam na prisão, é um exemplo de prosperidade espiritual. Atos 16, 25. Diz que eles estavam presos, mas eles estavam felizes, porque eles estavam louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então eles estavam prósperos na cadeia. Eles estavam ali na prisão, mas eles estavam livres, né? E quantas pessoas, né, pastor, estão livres ali na rua, mas estão presos no pecado, né? Presos no adultério, presos nas drogas, não é isso? Eles estão presos, mas Paulo e Silas, eles estavam acorrentados, mas eles eram prósperos, eles eram felizes, eles estavam louvando a Deus,
naquele momento. E Deus fez um terremoto de glória, né? Então, quer ser próspero nessa crise? Louve a Jesus, a despeito de toda situação de dificuldade que você tem passado, né? Lembre de Paulo e Silas. Então, o princípio é esse: louve e adore ao Senhor, porque Ele tem prosperidade, Ele tem felicidade, Ele tem alegria para a sua vida. Mas é necessário que você obedeça. Amém? O quarto pastor foi Elias, que ele foi sustentado quando o mundo padecia de fome. A terra toda passando fome, mas Elias, ele foi sustentado diversas vezes. Foi pelo povo, ele foi sustentado pela viúva de Sarepta e ele foi sustentado pelo anjo. Já pensou, irmão? Ele não precisava fazer nada, ele só obedecia e Jesus mandava a provisão para ele. Então é um outro exemplo de pessoas que foram prósperas na crise, né? Então é possível, irmão, é possível. Guarda esses exemplos que eu estou te dando aqui para você. Outro exemplo era Ana. Ana, ela foi afrontada, mas ela orava, ela clamava. Ela foi próspera espiritualmente e Deus concedeu a petição dela. Ela vivia uma situação de afronta. Quantas pessoas aqui não vivem uma situação dessa? Sendo afrontada, né? Mas Deus trouxe você aqui para dizer que vale a pena isso tudo que você está vivendo, porque Deus, ele está vendo tudo. E assim como ele fez com Ana, que Ana chorava, Ana não ia lá perguntar, né, na rival dela, bater boca com ela, não. Ana só clamava e adorava o Senhor. E Deus deu a Ana muito mais do que ela pedia, né? Efésios 3:20 diz que Deus, ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que você pede ou pensa. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem pensado, mas Deus está dizendo para você que ele vai fazer muito mais. Ana pediu um filho e Deus deu um filho, um juiz, um sacerdote, né? Então com você não é diferente, mas tem o princípio da obediência, do clamor, da oração, o princípio de obedecer a Deus, como nós lemos em Deuteronômio 28. Agora tem um exemplo bem básico que todo mundo conhece, a história de José, né? Todo mundo conhece a história de José do Egito? Então José é um exemplo básico, porque o mundo inteiro teve fome, mas o Egito vendia comida. Por quê? Porque José estava lá. Eu quero dizer para você que você faz a diferença no seu trabalho, você faz a diferença na sua família, você faz a diferença na sua igreja. Aonde você passa, você faz a diferença. Você é um José no meio desta multidão. Amém, irmão? E José prosperou em crise familiar. Vamos lá, Gênesis 37, olha que maravilha. Gênesis 37, 3 e 4, diz assim: ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica e mangas compridas. Então veja bem, irmão, quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podia falar com ele de forma pacífica. Então veja bem, José foi próspero na vida familiar, porque o pai dele amava. Ele era queridinho do papai, não é isso, pastor? José, você é queridinho do papai, meu irmão. Você está aqui hoje porque você é queridinho do seu pai. Amém? Creia que você é o queridinho do papai. E José, ele prosperou na crise familiar. Os irmãos não gostavam dele, mas o pai amava ele. Ele era um homem próspero, apesar de toda perseguição. Ele prosperou como escravo, irmão. Como é que pode prosperar como escravo, né, pastor? Não é meio contradição falar isso? Mas está aqui na Bíblia, ó, em Gênesis 39, diz assim: Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que maravilha! Tudo o que José fazia, José preso e prosperando, é possível, está aqui na Bíblia. Então ele foi próspero mesmo sendo escravo. Então essa situação que você vive, ela não impede de você ser feliz, você ser próspero, né? Porque José é um exemplo aqui, que ele prosperou diante de todas as adversidades. Diante do rei, ele também foi próspero. E como governador, Gênesis 41, 39, olha aqui, Gênesis 41, 39. 41, 39, diz assim. 41. Será que então ele prosperou na crise familiar, como escravo, como prisioneiro, diante do rei, como governador.
Agora vamos ver o seguinte: como foi que José, agora a pergunta é essa, conseguiu prosperar em tantas áreas, em tempo de crise, em condições tão desfavoráveis, né? A gente viu aqui na Bíblia que ele prosperou, mas como? Quais foram os princípios? O que é que ele tinha diferente? Que ele conseguiu prosperar em tantas áreas, não é isso? Em condições tão extremas e hostis. Então vamos lá, vamos aprender com José para aplicar no nosso dia a dia. A primeira característica de José, ele tinha intimidade com o pai. Então, você quer prosperar em tempo de crise, você tem intimidade com seu pai. Amém? É necessário manter essa intimidade, porque é o pai que vai mostrar para você que ele está com você todos os dias. Como tem Mateus 28:20, é seu pai que diz: olha, eu estou com você todos os dias, não é ele? É o seu pai que chega para você, Isaías 45:2 diz assim: olha, eu vou na tua frente, abrirei as portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro. Para você entender isso, irmão, você tem que ter intimidade com seu pai, porque ele disse: foi para mim e para você, né? Se você tem intimidade com o seu pai, você sabe que a palavra de Deus diz, Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. É a presença do Senhor na sua vida. Ele está dizendo: quando você passar nessa dificuldade, eu estou com você. E as dos rios mais profundos, aquelas dificuldades, as piores, né? Ele diz assim: os rios não vão te afogar. E quando você passar no fogo, não vai te queimar, e nem a chama vai arder, porque eu sou o Senhor teu Deus. Mas é necessário, irmão, que você tenha intimidade com o seu pai, para você entender e saber que ele tem isso para a sua vida. E José tinha essa intimidade. Amém? Então é mais uma característica. Quer ser próspero? Você tem que ter o quê, irmã Salena? Pastora? Intimidade com seu pai. Se você não tem, você vai sair daqui hoje tendo, viu? Mas para você ter intimidade com seu pai, é necessário que você conheça. Como é que você sabe que tem uma coisa para você se você não sabe o que é? Mas a palavra tem. Está tudo aqui para você, né? O Salmo 23 diz que ele é o seu pastor e que nada vai lhe fazer falta. Ele tem um caminho preparado para você. Amém? E José tem essa intimidade. Então foi o princípio de José. Vamos ver mais outro. Ele não perdeu a capacidade de sonhar. Em Gênesis 37:5-9 diz assim: e sonhou José o sonho. Quer dizer, mesmo os irmãos de José perseguindo José continuou sonhando, né? Talvez a perseguição tenha sido tão grande na sua vida, né, irmão, que você até desistiu de sonhar, não é assim? Tem sido tantas perseguições, tantas lutas, que você desistiu de sonhar. Mas quer ser próspero na crise, não perca a capacidade de sonhar. Porque, como eu já falei para você, aquilo que Deus determinou para você vai se cumprir. E só existe uma pessoa que é capaz de fazer com que o seu sonho não aconteça. É se você desistir de sonhar, não é isso, pastor Tiago? Se você desistir de sonhar, seu sonho não vai acontecer. Se estiver alinhado ao sonho de Deus. Então José, ele não perdeu essa capacidade. Ele era perseguido, os irmãos perseguiam ele, mas ele continuava sonhando. Outra característica, ele trabalhava e servia. Gênesis 39:4 diz assim, olha que lindo, irmão, 39:4 diz assim: assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Quer ser próspero nessa crise? Sirva a Deus, sirva na sua igreja. Amém? Sirva no seu trabalho, que afinal de contas você é um servo, né? Uma das características de José é porque José servia. Então, se você quer ser próspero, sirva. Amém? Glória a Deus. Outra característica dele, ele fugiu das ofertas do inimigo. Todo mundo sabe da história dele, que a mulher de Potifar foi até ele, mas em Gênesis 39:7, ele fugiu das ofertas do inimigo. Eu quero dizer para você nesta noite, quer ser próspero diante dessa crise que você vive, fuja das ofertas. Porque todo dia, pastor, o inimigo bate na porta, né? E assim, oferecendo o prato. Mas se você tem intimidade com o seu pai, se você sabe o que o seu pai tem para você e o que você significa para ele, isso aí para você é moleza. Fuja das ofertas. Outra característica de José que fez prosperar mediante a crise, ele utilizou os dons que Deus lhe deu. Veja bem, pastor, ele estava preso, ele podia ter
Então eu não vou interpretar essa história não, né? Do copeiro, mas ele interpretou. Né? Então use os dons, aquilo que Deus deu para você. Não, mesmo na adversidade, não enterre os talentos, né? José podia ter dito, eu estou preso, pois eu não vou revelar sonho nenhum, não. Aí muita gente fala umas birras, né, pastor? Pois eu não vou para a igreja hoje não, é assim, né? Né, irmão? Mas José tinha essa característica. Ele utilizava os dons que Deus deu a ele, a despeito de toda a dificuldade que ele vivia. Então aprenda com José hoje. Quer ser próspero diante dessa crise? Continue utilizando os dons que Deus lhe deu. Outra característica dele, ele não confiou em homens. Gênesis 40, 14. Diz assim, 14. Porque ele disse para o copeiro, lembre-se de mim, né? Quando você sair. O copeiro lembrou dele? Não, de forma alguma. Então a confiança de José, se estivesse no copeiro, José tinha se decepcionado e não tinha chegado a governador do Egito. Não é isso, pastor? Então, quer ser próspero? Confia em Deus. Que a sua confiança esteja em Deus. Foi o caso de José. Ele podia ter se decepcionado e podia ter perdido, né, aquilo que Deus tinha na vida dele. Outra ferramenta poderosa que aconteceu com José, ele deu toda a glória a Deus. Essa passagem é linda, irmã, é linda. Talvez você já viu a história de José, já leu o livro de Gênesis várias vezes e passou por essa aqui, ó, Gênesis 41, 14. Olha que maravilha. Gênesis 41, 14, 16. Diz assim: porque José, ele deu toda a glória a Deus, porque ao entrar no palácio do faraó, ele recebeu elogios, né? Mas ele fez questão de dizer que a glória seja dada a Deus. O faraó diz assim, porque eu ouvi falar a respeito de você, que quando houve um sonho é capaz de interpretar. O que José respondeu? 16, 41, 16. Não, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Então, quero ser próspero diante dessa crise, você dê toda a glória a Deus. José podia dizer, foi eu mesmo, eu vou interpretar seu sonho. Né? Você podia ter dito isso, mas ele disse, não fui eu não, foi o Deus que eu sirvo. Então, a glória tem que ser dada a Deus. Amém? É muito lindo essa parte, irmão. O livro de Gênesis é belíssimo, a história de José, mas tem umas partes que você tem que se prender, porque quer ser próspero diante dessa crise que você vive, dê toda a glória a Deus. Esse é um princípio grande, esse é grande, viu? E outra, o perdão. Essa aí é outra, só está faltando mais um, viu, irmão? Mas o perdão é uma ferramenta poderosa. Esse é o mais lindo. Quando os irmãos de José chegaram para ele, né, que descobriu tudo, ele sei que ele agora vai pegar, né? Conjecturando o texto, José já disse, não, eu não vou fazer nada com você, não. Ele tinha tudo para fazer. Será que eu e você podia fazer o mesmo? Agora eu vou me vingar dele. Agora eu pego, né, assim, irmão? Agora ele vai ver. Ele disse, não se preocupe não. O mal que vocês intentaram fazer comigo, o meu Deus transformou em bênção. Então é uma ferramenta. Se você está aqui hoje, irmão, se tem algum resquício no seu coração de ressentimento, de mágoa, hoje é o dia, é a oportunidade que Deus está lhe dando para você perdoar essa pessoa que lhe feriu. Você sabe como é que a gente faz o teste, pastor? Uma vez eu estava conversando com uma amiga falando de perdão, e eu disse, olha, o teste é o seguinte, quando você lembra da pessoa, se seu coração dói, eu sinto muito, mas você não perdoa não. Então faça esse teste aí agora, não precisa dizer nada. Eu fui fazer um teste esse também e fui reprovada, viu, pastor? Eu fui reprovada no teste. Aí quando chegou um dia, a pastora disse, você aí, vem aqui, Deus está dizendo que essa ferida vai ser fechada hoje. Eu digo, é agora. Não fui eu, foi Jesus que fez. Porque você, irmão, não tem condição nenhuma de perdoar essa pessoa. Você não tem condição nenhuma, estou dizendo com toda certeza. Mas o Deus que você serve, Ele tem. E não saia daqui desta noite sem seu coração limpo. Porque a ferramenta que José usou, uma ferramenta poderosa, para ele prosperar em tempo de crise, foi o perdão. Essa é difícil. Essa é difícil, mas para Deus nada é impossível. Né? É porque José sabia, irmão, que a perseguição dos irmãos dele estava levando José para mais perto da promessa. Você sabia? A gente estava conversando com Betânia, Deus dizendo, Betânia, irmã Betânia, as dificuldades que a gente passa são situações, as adversidades, são oportunidades que Deus nos dá para que Ele manifeste a glória dele na nossa vida. Os irmãos entenderam? Então essa dificuldade que você passa, entenda como uma oportunidade
de Deus na sua vida para manifestar a glória dele. Ele faz um milagre, né? Milagres são feitos daquele que não tem jeito, você não explica, você vive. Mas é necessário que exista uma impossibilidade na sua vida para Deus fazer um milagre. Senão não é um milagre, não é isso, irmão? Então José tinha tudo para dizer, eu vou me vingar deles agora. Mas como ele servia a um Deus poderoso, ele disse, não se preocupe não, ele fez todo um banquete. Então, o princípio quer ser próspero diante dessa crise, perdoe, viu, irmão? Perdoe. Né? Porque se você vê quando Deus levantou o gigante para Davi, não foi para matar Davi, não foi para envergonhar Davi, foi para honrar Davi. Davi ficou mais conhecido, né? Essa luta vai fazer você mais conhecido, viu? Quando você contar seu testemunho, né? Muitas vezes a gente vive uma situação da vida da gente, a gente não está entendendo nada, mas Jesus diz em João 13,7, quem disse foi ele, quem respondeu e disse, o texto é claro, diz assim, João 13,7, respondeu Jesus e disse, o que eu faço hoje, tu não sabes, mas tu vai saber depois. E lá na frente, irmão, você diz, meu Deus, porque acontece comigo, pastor, Jesus, porque eu chorei tanto, eu fiquei tão desesperada nessa situação, Jesus chega e resolve no de repente dele. Tem um de repente de Deus para a sua vida hoje, viu, irmão? Você não vê aqui à toa. Você não está entendendo nada, mas Deus está dizendo, continue me glorificando, me adorando, porque lá na frente você vai entender. Mas Ele não vai deixar você sem entender. Ele disse que Ele vai, você vai entender, mas não agora. Então o momento é de adorar. Então a ferramenta de José. A última, para a gente encerrar, em Gênesis 41, 38. Essa é bonita demais. 41, 38. José quer ser próspero, seja cheio do Espírito Santo. O próprio faraó, pastor, fez a leitura de José e disse, esse homem aí é cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quer prosperar em tempo de crise? Seja cheio do Espírito Santo. Cheio. Jesus te trouxe aqui nesta noite para lhe encher, irmão, da presença dele e do Espírito Santo. O texto diz em Gênesis 41, 38, olha, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus. Essa leitura foi do faraó. O faraó nem conhecia Deus, mas ele viu que Jesus tinha o Espírito, que José tinha o Espírito Santo. Então quer ser próspero nessa crise? Seja cheio do Espírito Santo. Mas irmão, como é que eu estou me enchendo? Aqui nos nossos cultos, na igreja, em casa, na palavra, em comunhão com os irmãos, buscando Jesus, adorando, sendo cheio. Você só pode ser cheio nessa condição. Então a gente viu aqui nesta noite que existe sim você ser próspero, você ser feliz diante dessa crise toda que a gente passa e que a gente vive, né? Tem um texto muito bonito também, pastor, em Êxodo 1, no versículo 12, que diz assim, quanto mais afligia o povo de Deus, quanto mais batia, quanto mais perseguia, mais eles cresciam. Olha, não é meio que uma tradição, mas é Gênesis 1, 12. E diz assim, mas eles cresciam de maneira que causava, por causa de Israel, eles ficavam, quanto mais o faraó perseguia, não era assim, pastor? Eles se multiplicavam. Olha aí, é meio contradição, né? No sofrimento você se multiplicar, mas tudo com Deus é possível. Então, o tempo de crise vem para todos, vem para mim, vem para você. Dificuldade chega, né? Se não chegou hoje, chegou ontem ou vai chegar amanhã, é inevitável. É algo que surge no meio do caminho. Esse tempo nos fornece uma estrutura, uma base, que na verdade você não teria se não tivesse passado por ele. É assim ou não é, pastor? Pode, se você olhar para trás, você vê como você está forte. Porque você passou por tudo isso e você está aqui hoje. Então, você vai sair daqui hoje com uma receita bem direitinho, né, pastor? Quer ser próximo? Siga isso aí. Obediência, semeadura, louvor, dê a glória a Deus, perdoe. São ferramentas poderosas. Mas depende de quem, irmão? De você. Amém? Só depende de você. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade.